Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como os clientes da Six podem utilizar essa excelente ferramenta que é o orçamento financeiro no seu processo de gestão financeira. Eu estou então aqui dentro do sistema, dentro do ambiente do processo de orçamento. Essa tela é disponível somente para o login do analista financeiro que atende a sua empresa, porque ele é todo feito pelo próprio analista. E como é que funciona? Então, todos os anos, a gente se reúne com o cliente nos meses de janeiro ou dezembro e estabelece a previsão de receitas e despesas para o ano seguinte, que vão se tornar a estrutura orçamentária para o próximo ano. Então, como é que é feito isso? O primeiro passo é estabelecer a previsão de receita para o ano seguinte. Então, a gente define uma taxa de crescimento em que a gente espera que vai acontecer no próximo ano, mais a taxa de inflação, e aí a gente aplica essa taxa de crescimento aqui na ferramenta. Então, a gente vai lá e define, por exemplo, qual o valor de venda de mercadoria e define esse valor mês a mês aqui dentro da ferramenta. Qual o valor da previsão de serviço prestado e define aqui dentro da ferramenta mês a mês. É importante dizer que essa taxa que a gente vai usar como indexador para estabelecer o crescimento da receita, ela precisa ser realista. Ela não pode ser uma taxa fora da realidade. Ela precisa estar dentro da possibilidade que o mercado possa absorver. Ela precisa estar dentro da realidade da sua empresa com relação à competitividade com seus concorrentes e com relação à sua capacidade de geração de caixa, de venda, né? Então, ela precisa ser realista. Mas também precisa ser desafiadora, porque se você coloca uma taxa muito abaixo do que você poderia alcançar, você rapidamente vai estabelecer ali uma zona de conforto e vai deixar de crescer a uma taxa maior, né? Então, é importante a gente estabelecer essa taxa, que ela tem que ser realista, mas ao mesmo tempo desafiadora. Depois que a gente estabeleceu as receitas, a gente vai precisar definir as despesas. E aqui é importante a gente fazer uma explicação rápida, sem se alongar muito, né, sobre despesas fixas e despesas variáveis, né? O que são despesas fixas e despesas variáveis? As despesas fixas são as despesas que não alteram proporcionalmente ao aumento da receita. Então, por exemplo, energia elétrica, água e esgoto, né, contador, material de escritório, etc. Por outro lado, as despesas variáveis são as despesas que variam proporcionalmente à variação da receita, né, como comissões, impostos, a custo da mercadoria vendida. Então, é importante a gente fazer a divisão das suas despesas para que a gente possa definir quais são as despesas que vão ter que alterar proporcionalmente ao aumento da receita e quais não vão alterar proporcionalmente em relação à receita. Em cima disso, a gente vai entrar aqui também nas despesas e definir para cada mês, né, qual vai ser o valor da despesa daquela rúbrica dentro do mês. Então, por exemplo, aqui mercadoria para revenda é uma despesa variável, então ela precisa aumentar proporcionalmente ao aumento da receita. Por outro lado, aqui em despesa administrativa, por exemplo, o aluguel é uma despesa fixa, ela não muda com relação ao aumento da receita, então ela fica um valor fixo durante todo o mês, né? Então, depois que a gente definiu todas as receitas e todas as despesas, é importante a gente checar se o lucro operacional gerado por esses lançamentos está dentro do desejado, ou seja, se ele é suficiente para remunerar o sócio da empresa e para garantir um recurso necessário para o reinvestimento da empresa continuar crescendo. Se esse resultado ele não for suficiente, é necessário você voltar lá para o nosso documento, verificar quais são as despesas que você vai conseguir apertar um pouco mais para poder alcançar aqui o resultado necessário. É importante entender que essa vai ser a nossa meta que a gente vai perseguir, tanto de receita quanto de despesa. Tá bom? Depois, então, que a gente fez esse trabalho de
estabelecer nossas metas de despesa e de receita, a gente vai passar a acompanhar mensalmente o relatório real orçado para verificar se tudo aquilo que a gente planejou de fato aconteceu. Então, agora eu estou aqui dentro do ambiente de relatório do cliente, né, que são relatório disponível para o cliente, e aqui dentro do meu rol de relatórios que eu tenho para administrar a minha empresa, eu tenho essa opção aqui que é o orçamento. Então, estou aqui analisando o mês de junho de 2021. Então, aqui eu tenho do meu lado esquerdo o real e o orçado do mês, e no meu lado direito o real e o orçado do ano, acumulado do ano, de janeiro até o mês que você está analisando. Então, por exemplo, aqui no meu mês de junho, eu tenho real, né, minha receita real foi de R$ 85.012, né? Ele é menor do que o meu orçado, que foi de 8.273,66, ou seja, eu tive um resultado pior do que eu planejei. Por outro lado, os meus custos aqui, ó, eu tive um custo real de 41.326, que ele é menor do que o que eu planejei, 1.680,89. Ele me dá aqui um valor da diferença. Mas, por outro lado, no ano, eu tive um aumento de R$19.000 de receita e um aumento também, né, de R$37.000 no meu custo. Aqui no meu lucro, eu tive uma queda de R$6.000 no meu resultado planejado. Eu tinha planejado fechar com R$50.000 e eu fechei com R$43.000. E assim você pode olhar todas as suas despesas para você identificar qual foi a conta que mais fugiu aí do programado. Então, por exemplo, aqui no minha despesa pessoal, olha, eu tenho R$19.000 de gasto a mais do que eu havia planejado. E no meu ano, eu tive um gasto a mais de R$109.000. Então, essa aqui é uma conta que saltou aos olhos aqui em relação à performance que a gente obteve. Então, se você aumentar aqui, você vai ver todos os lançamentos conta a conta. Então, por exemplo, a conta de FGTS está o valor a mais, né? A conta de salário está um pouquinho a mais, e assim por diante. Então, você vai poder identificar quais são as despesas e quais são as receitas também, se você quiser olhar, né? Aqui você vai conseguir expandir e verificar as receitas, quais são as despesas e quais são as receitas que tiveram as maiores variações. Para que isso? Para você identificar ações que você pode tomar para poder corrigir o rumo e o relatório em seguida ele passar a ficar com todas as rúbricas, né, dentro do que você planejou. Caso você queira conhecer mais sobre essa ferramenta de orçamento, estamos disponíveis em todos os nossos canais de contato, telefone, e-mail e o WhatsApp.